Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no nosso canal. Eu quero te agradecer pela tua confiança, pela tua presença aqui mais uma vez. Antes de eu começar, eu quero te convidar a ouvir essa mensagem com bastante calma. Se no final ela tocar no teu coração, eu vou te pedir para você compartilhar com alguém, mas se ela não fizer sentido para você, faz o que a Bíblia nos orienta, julga todas as coisas e retenha apenas o que é bom para você, amém? Agora presta atenção, fica comigo até o final, porque talvez a resposta que você tem pedido a Deus esteja aqui, exatamente aqui, nesse simples vídeo, amém? Hoje eu quero falar algo muito profundo e se trata das brechas que são abertas e são abertas não por falta, mas por excessos. É forte, hein, irmãos? Fica aqui comigo. 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Versículo 9, parte A. Resistir-lhe a quem? Ao diabo. Firmes na fé. É uma palavra de resistência aqui. Essa reflexão, ela nasce depois da consagração de trabalhadores que teve na minha igreja, onde o meu pastor, um homem verdadeiramente usado por Deus, ele trouxe uma ministração da palavra assim de maneira poderosa sobre a importância da gente fechar as brechas nas nossas vidas. Irmãos, foi impactante, uma mensagem que realmente assim me sacudiu, sabe, assim na cadeira, me despertou. E o que eu vou compartilhar aqui não é uma contraposição ao que meu pastor trouxe não, tá? E que eu creio que foi da parte do Senhor, de forma alguma, pelo contrário, é apenas um ponto de ampliação, uma forma de acrescentar algo que vai, acredito que enriquecer ainda mais a compreensão dessa mensagem tão profunda que o Senhor me ministrou, tá? Eu peço graça da parte do Senhor para que eu seja coerente, não excessiva nas minhas colocações, sabe? Então, amados, na guerra espiritual a gente costuma dizer que abrir uma brecha é assim a mesma coisa que expor uma vulnerabilidade, um ponto fraco da alma, do caráter ou até mesmo da nossa fé. É como se alguém abrisse uma falha ali numa muralha, uma rachadura numa armadura, uma fenda numa casa e pouco a pouco fosse encontrando espaço para penetrar por aquela fenda. O inimigo age exatamente assim. Ele observa, analisa, estuda cada detalhe, faz tudo sem pressa, com astúcia. Ele se baseia em estratégias. Ele sabe que conseguindo dividir, ele vai conquistar. E essa tem sido, desde o princípio, uma das suas armas mais eficazes de guerra. Creia, irmãos, a estratégia de guerra. Mas existe uma diferença importante entre abrir uma brecha, dar brecha e estar na brecha. Presta atenção nisso aqui, porque talvez você não saiba disso. Amém? Abrir uma brecha quando a gente alguém descobre um ponto vulnerável e parte para o ataque, é algo externo, que vem de fora. Como eu disse, o inimigo não tem pressa, ele planeja com calma, ele observa cada passo. Ele tem câmeras, funcionários. Ele faz isso muito bem porque ele se aproveita de quê? Da minha e da tua distração. Da brecha já é diferente. É quando a gente permite que alguma coisa aconteça, a nossa permissão, tá, irmãos? É interna, é quando a gente deixa o nosso coração, as nossas emoções, os nossos comportamentos, os pecados não confessados, eles vão abrindo espaço e o inimigo ganha terreno para agir. A legalidade que a gente dá é o passe. Aqui ele não precisa planejar nada, ele só se aproveita do que já está aberto e age. Infelizmente, tem gente que ajuda o inimigo a fazer o serviço dele. Facilita para a vida do inimigo. Por fim, estar na brecha já é outra coisa. É quando nós estamos preparados, vigilantes, posicionados. Aqui, o inimigo até tenta, mas ele vai encontrar resistência. Quem está na brecha está alerta, coberto pela presença de Deus. Aleluia. E você pode me perguntar, mas Dani, por que você está falando tudo isso? O que isso tem a ver com a reflexão de hoje? Eu te digo, tem tudo a ver. Porque
enquanto meu pastor ministrava aquela poderosa palavra, sabe quando você vai pensando assim, né? No término da reflexão, o Espírito Santo falou algo fortemente ao meu coração. Excesso também é brecha. Isso me impactou, irmãos. O Espírito falando que excesso também era brecha. Porque geralmente, irmãos, quando a gente pensa em brecha, a gente é imediatamente levado para pensar pelas faltas que a gente comete. Falta de vigilância, falta de oração, de obediência, é a falta de santificação, a falta da dedicação da gente. Mas o Espírito Santo me mostrou que às vezes não é sobre falta, mas sobre o excesso que vai abrir as brechas. É muito forte, irmão. De verdade, eu peço a graça de Deus para te falar aqui, não como a dona da verdade, nem de maneira excessiva, mas que você pense em tudo o que vai ser falado aqui e analise, irmãos, tá bom? Quantas vezes nós somos excessivos no falar? Dizemos mais do que a gente deve falar, somos duros, ríspidos, inflexíveis. A gente quer que a nossa opinião prevaleça a qualquer custo. Muitas vezes a gente justifica tudo isso com base nos ensinamentos que a gente recebeu, como se tudo fosse do nosso jeito e nosso jeito fosse a voz de Deus. A gente usa a palavra até para tentar convencer as pessoas. A gente coage com exemplo duro ao invés de partir para o amor e para a paz. Essa é a realidade, irmãos. Me perdoa, mas é. Mas o que a gente carrega, por vezes, é um ego ferido, não é a sabedoria divina. A gente quer ter razão, quer vencer o debate, quer ser ouvido. E nisso a gente deixa de ser canal de paciência e de compreensão. A gente fala muito e ouve pouco ou talvez até nada. Irmãos, há pessoas que tentam empurrar Jesus goela abaixo dos outros. Quando o que o Senhor nos chama para fazer é simplesmente ir e compartilhar as boas novas com amor. As pessoas insistem tanto em colocar peso na cruz e acabam apresentando Jesus que não é o pão da vida, mas é o cajado da condenação. Um Jesus distorcido, mais pronto para julgar do que transformar e salvar. Sinceramente, amados, de verdade, eu não sei quanto a vocês, mas eu vejo assim cada coisa estranha por aí, e eu não estou falando de um evangelho, sem arrependimento, sem renúncia, sem restauração. Não é sobre isso não, irmãos. Estou falando de um evangelho que liberta, que tira as pessoas debaixo do jugo, da opressão, leva essas pessoas verdadeiramente à liberdade que só Cristo pode dar através de testemunhos de amor. Há quem paradoxalmente coloque mais jugo sobre os outros, mesmo depois de viver com Cristo, do que quando estavam longe dele. Olha isso, irmãos. A vida com Cristo não é água de coco, rede, maresia, não é. Mas também não é só tempestade e tormenta. A gente tem que encontrar um equilíbrio ali, né? Força, liberdade em meio a todas as circunstâncias. O Espírito Santo me falava sobre tais excessos, irmãos. Foi forte. Quantas vezes temos o excesso da autossuficiência? Parece redundante, né? Excesso e autossuficiência. A gente diz, eu não preciso de ninguém. No suporte fulano, Beltrano é chato, ciclano me faz mal, é pesado. E aos poucos a gente vai, se isolando. A gente não quer perto da gente pessoas que pensam diferente da gente. Isso acaba irritando a gente, nos afrontando. Isso incomoda a gente. Pessoas simples, menos espirituais, porque muitas vezes a gente é super crente, muito espiritual. Não fica chateado não, irmão. É com carinho que eu falo isso aqui. Que eu apanhei bonito, eu não me vergonho disso. Eu aceito a correção de Jesus na minha vida. Quem sou eu para contender com os ensinamentos dele, para resistir? Sem perceber, o nosso coração acaba se enchendo de orgulho. E isso afeta a nossa comunhão com Deus. A gente, às vezes, se acha mais santo, mais crente, mais espiritual, mais servo porque serve, mais ungido porque tem unção. E é aí que o excesso vai se transformar em brecha. Tudo passa a ser sobre nós e não sobre Jesus ou sobre o nosso próximo. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus é a videira e nós a vara. Sem ele a gente nada pode fazer.
Um outro excesso tão preocupante, irmãos, é o excesso da vaidade. Olha, irmãos, é maravilhoso a gente cuidar da aparência, se sentir bem, se vestir com alegria, louvar a Deus. Mas o problema começa quando isso se torna um ídolo pra gente. Quantas pessoas, irmãos, estão adoecendo por causa da busca excessiva pela beleza? Tá alarmante, irmãos, ligar a televisão e ver pessoas jovens com uma vida inteira pela frente, perdendo as suas vidas porque injetam, enxertam, forçam o corpo além do limite. E o corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E esse templo acaba não suportando. O excesso da vaidade tem matado silenciosamente, não só esse corpo físico, mas também a alma. Pessoas com a alma ferida buscam preencher o corpo para trazer para o exterior uma beleza que a alma, na verdade, tem escondido na forma de dor, de grito, de pranto, um pedido de socorro. A humanidade carece do abraço de Jesus, irmãos. Esses dias, não sei se você viu um rapaz considerado o mais tatuado do Brasil. Ele se converteu, glória a Deus, e decidiu remover as tatuagens, está fazendo isso aos poucos. Ele relatou que se sentiu uma atração de circo. Olha isso, irmãos. Uma atração de circo. O Espírito Santo me mostrou algo bem claro. Ele me levou a 2 exemplos práticos de brechas e por excesso. Primeiro ele me fez ver uma placa tectônica. Estranho, né? Mas eu vi. E me fez saber que a falha que se forma entre as placas não é por falta, mas por excesso. O excesso de pressão faz com que as rochas se rompam. É o excesso que causa falha, não é a falta. Depois ele me mostrou um bolo rachado e eu vi o bolo ainda no forno, irmãos. Coisa linda. O que acontece é que quando o forno está quente demais, temperatura muito alta, a parte de cima vai assar rápido e forma aquela casca, não sei se você já viu. Mas por dentro a massa ainda está crua. Quando ela começa a crescer, a massa incha em decorrência de quê? Do fermento. Então, de baixo para cima, ela vai empurrando a casca e a casca se rompe. O Espírito Santo me disse, tem muita gente assim, com a casca firme por fora, mas explodindo por dentro por causa dos excessos. Quer saber? Eu era uma dessas pessoas. Era, irmãos, porque eu comecei de um tempo para cá a descansar na verdade que é Cristo. Eu carreguei por muito tempo excesso de preocupação com filhos. Tanto que falei de Jesus para o meu filho, que cresceu na igreja e se afastou, ao ponto dele dizer assim, mãe, não tem como eu conversar com você. Nenhuma conversa que eu tente, você deixa de falar de Jesus. Aí você pensa, tem que falar mesmo. Mas não, irmãos, é o falar em excesso. Excesso de cobrança comigo mesmo, fazia e refazia aquilo, não sei quantas vezes, porque eu não sabia como eu esperava. E a desculpa, olha a sabotagem, irmãos, um perigo isso aqui, é sem terapia, é na disciplina de Deus mesmo, irmãos. Minha desculpa era que tudo tinha que ser com excelência, mentira. Ai, irmãos, como eu precisei me rever. A verdade é que mexer nisso exige um esforço não excessivo, é leve. Excesso de medo da morte dos meus pais, e Deus assim, irmãos, recolheu meu pai. A vontade soberana de Deus me fez ver que por mais que eu corresse tentando prolongar a vida dele, por amor, foi por amor, eu queria ele vivo. Eu não conseguia acrescentar um dia sequer à sua vida. Mas aprove ao Senhor salvar e o recolher. A realidade é que os impactos desse excesso são profundos, irmãos. A curto, a médio e a longo prazo. Corpos adoecem, mentes vão ficando cansadas, os corações se quebram, doenças físicas e emocionais vão surgindo e às vezes por causa de excessos não tratados. Pessoas vão inflamando os corpos, sabe? Diabetes, hipertensão, problema dos ossos, tudo por causa de excesso. E a gente vai atribuindo ao quê? A idade, né, irmãos? É a culpa da idade, né? Caminhando para o final, a Bíblia vai mostrar para a gente alguns exemplos de pessoas que caíram não pela falta, mas pelo excesso. A Bíblia vai falar de Saulo, um homem extremamente zeloso, mas sem discernimento à época. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele tinha sangue aqui, ó, irmãos, nos olhos.
E o que o excesso causou nele? Cegueira. 3 dias sem ver. Isso foi por acaso? Não. Foi porque o excesso sempre afeta aqui, ó, a nossa visão. Excesso de confiança, de julgamento, de religiosidade, tudo isso cega. Filipenses, 3:6 ele vai refletir, ele vai dizer: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Um homem que se achava estar demasiadamente certo em perseguir e nutrir ódio, mas ele estava completamente cego espiritualmente. Esse é o retrato do excesso sem amor. O zelo sem discernimento vai virar fanatismo, e o fanatismo uma brecha aberta para o inimigo agir. Outro exemplo, Judas Iscariotes. O excesso da ganância dele fez ele trair Jesus por 30 moedas de prata. O amor ao dinheiro em excesso é uma brecha fatal, irmãos, para a corrupção espiritual. Porque por trás do dinheiro tem um espírito. E amar ao dinheiro significa amar esse espírito, estar sujeito a ele, não ao nosso Deus. A Bíblia também vai mostrar para a gente o exemplo de Sansão, onde o excesso de prazer carnal leva ele a perder a sua força e a sua unção. Dalila não foi o problema. O problema foi o coração de um homem que não se dominou pelo excesso. Talvez você se recorde de outros exemplos, como Noé, dominado pelo excesso de bebida, a rainha Vaste, consumida pelo excesso de insubmissão. Ufa, meu irmão. Excessos também são brechas e brechas perigosas, porque são as mais difíceis da gente reconhecer. Elas vêm apresentando-se como verdades. A gente justifica o excesso como zelo, como cuidado, como justiça, mas Deus conhece a gente. Hoje eu te convido a pensar no que você ouviu, que a gente viva com o que Deus nos concede, sem jamais sermos levados pelo excesso. É um desafio o equilíbrio, irmão. Em tempos tão tensos, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como a gente viu, nem sempre a brecha vem da falta. Às vezes vem do excesso. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está aqui para restaurar o nosso equilíbrio. Glória a Deus. Ora comigo, Senhor, mostra onde a gente tem exagerado. Ensina a gente a viver com moderação, com sabedoria, com amor. Ajuda a gente a fechar as brechas que o excesso abre. Dá um coração para a gente equilibrado na tua presença. Porque onde tem equilíbrio, o teu amor se manifesta. E onde o teu amor se manifesta, não existe espaço para brecha. Amém? Desejo que a bênção do Senhor te acompanhe, assim como aos filhos dos teus filhos e aos teus filhos também. Amém? Até a próxima. Deus te abençoe. Reflita sobre tudo aquilo que você ouviu, retenha aquilo que é bom e, se puder, novamente, compartilha. Amém?